Jesus levantou o véu e nos permitiu ver uma realidade. Na verdade, revelou a João. João na ilha de Pátimos, no dia do Senhor, o domingo, no dia do Senhor, João na ilha de Pátimos recebe essa revelação. Lhe é permitido ver uma realidade que, se Jesus não revelasse para ele, ele jamais poderia perceber, intuir, imaginar sequer. Então é a revelação de Jesus, porque Deus deu a Jesus. Deus deu a Jesus. Isso é interessante, porque quando perguntaram a Jesus a respeito do dia do Filho do Homem, do cumprimento das últimas coisas, Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Mas agora, morto, ressurreto, exaltado e à direita do Pai, o Pai lhe concede saber. Por isso o Pai revela ao Filho e o Filho revela a João, para que João revele aos servos de Deus, ao povo de Deus. E como é que o Filho revela a João? Através de um anjo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele, Jesus, enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. É um anjo portador da mensagem. Porque os anjos falam na igreja. Os anjos falam trazendo mensagens de Deus. Os anjos são os mensageiros de Deus. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, é um texto que fala de mensagens angelicais. Paulo apóstolo, por exemplo, diz em Gálatas capítulo 1: se um anjo do céu lhes comunicar um outro evangelho, que não esse que nós anunciamos, que seja amaldiçoado, maldito. Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 1 da primeira carta, dizendo o seguinte: não quero que vocês fiquem confusos, entrem em confusão, se percam, nem por cartas que circulam pela igreja, nem pelos falsos profetas, nem pelos anjos. Os anjos falam, os anjos trazem mensagens, e os profetas falam, porque os anjos falam na boca dos profetas. Por isso é que o apóstolo Paulo em Coríntios 14 diz que o anjo do profeta está submisso ao profeta, está sujeito ao profeta. É por isso que ele diz que o profeta deve falar, e depois a igreja deve julgar a profecia, discernir a profecia. Ora, se o apóstolo Paulo tivesse certeza que toda a profecia tinha como origem o Espírito Santo de Deus, ele não mandaria a igreja julgar o profeta e a profecia, porque estaria mandando julgar o Espírito Santo de Deus, que fala no profeta. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina, e a Bíblia Sagrada nos ensina, é que os anjos são mensageiros. Por isso é que Paulo escreve à igreja de Corinto e diz o seguinte: cuidado com os anjos. Cuidado com os anjos, porque Satanás se disfarça de anjo de luz, e os seus ministros, isto é, os ministros de Satanás, os seus anjos caídos, também se disfarçam de anjos de luz. Por isso é que João, o mesmo que foi quem recebeu a revelação do Apocalipse, João escreve na primeira carta, capítulo 4, que nós devemos provar a todo o Espírito, para saber a origem do Espírito que fala e que ministra. Eu não tenho a menor dúvida, e com tristeza e pesar e lamento eu digo, que há muita profecia que não tem origem no coração de Deus, e que é semeada no meio do povo de Deus. E o povo de Deus, por ignorância da palavra de Deus, ou por falta de discernimento espiritual, tem seguido doutrinas de anjos caídos. Por isso, quando abrimos
a palavra profética do Apocalipse, há uma exortação clara. Esta é uma revelação que pertence a Jesus, que procede da parte de Jesus, que ele recebeu do Pai, e pelo seu anjo revelou a João, para que anunciasse ao povo de Deus. O povo de Deus, as 7 igrejas da província da Ásia. Versículo 4. João escreve às 7 igrejas da província da Ásia. A carta às 7 igrejas não é uma carta, ou 7 cartas às 7 igrejas específicas apenas, mas sim a carta a toda a igreja. 7 é o número da plenitude, da completude. É o número da integralidade. Quantas vezes devemos perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Isto é, devemos perdoar completamente, absolutamente, inteiramente. Devemos perdoar sem deixar nada sem ser perdoado. Então, as 7 igrejas, a totalidade da igreja. Esta palavra diz respeito àquela igreja para quem João se dirigiu, mas também a esta igreja que lê a palavra de Deus, que é viva nessa noite. E qual é o conteúdo da revelação? O conteúdo da revelação está aí, no versículo 1. O que em breve há de acontecer. As coisas que em breve acontecerão. Em breve. Em breve. E isso é importante registrar e sublinhar. Por quê? Porque toda palavra profética e toda revelação de Deus foi concedida para um povo, um tempo, uma época. Para esse povo que recebeu a palavra de João, para aquelas igrejas da Ásia, para aquela igreja daquele momento da história. E depois é usada lá para o futuro. Mas não há nada na Bíblia Sagrada que diga só a respeito do futuro, sem que tenha dito aos seus ouvintes originais. A palavra de Deus primeiro vem aqui, para os ouvintes originais. E algumas das coisas que foram ditas aqui, elas ganham significado e reverberam na história, apontando para realidades futuras. Mas elas foram ditas aqui, com significado aqui. Por exemplo, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome do menino será Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Quem é a virgem que concebe? Maria. Quem é o menino? Jesus. Como é o nome de Jesus? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas não foi isso que Isaías disse. O que Isaías disse foi uma mensagem de Deus para o rei. E disse assim: olhe, Israel está em guerra. O exército inimigo parece maior. Você, rei, está com medo. O povo está acuado. Mas Deus está conosco. Você não acredita, mas você não sabe, nem a rainha sabe, mas a rainha está grávida. A virgem ou a jovem senhora ou a rainha está grávida. E ela vai ter um filho. E quando o menino nascer, você vai ver que Deus está conosco. E por isso o povo vai chamar esse menino de Emanuel, Deus conosco. Mas porque disse aqui para o rei Acás, para o povo de Deus, quase que 800 anos antes de Jesus, essa palavra foi usada lá no futuro. Da mesma forma que Oséias capítulo 11, o profeta diz assim: do Egito Deus chamou seu filho. Quem é o filho que Deus chama do Egito? É o povo de Israel. E Deus traz esse menino do Egito pelas mãos de quem? De Moisés. Só que quando chega em Mateus, o Mateus vai dizer que Deus chamou o seu filho do Egito. E esse filho é Jesus. Que quando houve a matança dos inocentes promovida por Herodes, Jesus, ou José, levou Jesus para o Egito. E do Egito voltou. E quando Jesus volta do Egito, Mateus diz: para que se cumprisse a profecia, do Egito chamei o meu filho. Mas primeiro falou aqui. Logo, quando vamos olhar o Apocalipse,
Nós não vamos conversar, em primeiro lugar, a respeito do fim do mundo, das coisas que vão acontecer no fim do mundo. Nós temos que olhar primeiro para as coisas que aconteceram num breve espaço de tempo, desde que João pronunciou essas palavras, ou escreveu e divulgou essas palavras. Que tempo é esse? Provavelmente o ano 95 da era cristã. O imperador é Domiciano, o imperador romano. O imperador romano deflagra uma perseguição incomparável contra Israel. Os cristãos estão literalmente sendo comidos vivos nas arenas, devorados pelos leões. A igreja está debaixo de um ataque violentíssimo. A igreja está oprimida. O Império Romano parece mais forte do que nunca, parece inabalável. A igreja está em aflição, em tribulação, em agonia. O povo está acuado. E Jesus então chama João e diz: João, diga ao meu povo que eu estou no comando, eu estou no controle. Diga ao meu povo que o verdadeiro senhor da história não é César, o imperador romano. Que o verdadeiro reino que domina a história não é Roma. Diga ao meu povo, e manda uma palavra de esperança para o povo. Esta palavra tem a ver com a profecia de Daniel. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, ele tem um sonho. Qual é o sonho de Nabucodonosor? É uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, os membros de bronze, o quadril de bronze, os membros inferiores de bronze, os pés de barro, tornozelo de barro. E Daniel interpreta esse sonho dizendo: olha, é uma sucessão de reinos. A cabeça de ouro é a Babilônia. E Nabucodonosor fica muito feliz. Mas depois do seu reino virá outro, o Império Medo-Pérsia. Depois virá outro. Depois virá outro. Depois virá outro. Até que virá o Império Romano. E nos dias do Império Romano, uma pedra lançada não por mãos humanas virá do céu e reduzirá a estátua a pó. E se estabelecerá um reino que não tem fim, um reino eterno, um reino para sempre. Mas a igreja está perseguida, Roma está mais forte do que nunca. Já se passaram quase 70 anos que Jesus havia morrido. E você imagina o conflito dessa gente. Jesus vem e anda sobre as águas, dá ordens aos espíritos das trevas, subjuga os espíritos das trevas, ele cura os leprosos, ele faz o cego ver, faz o mudo falar, faz o surdo ouvir, ele multiplica os pães. Jesus ressuscita pessoas e diz: eu e o Pai somos um. O Messias sou eu, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou. Eu sou a pedra lançada, não por mãos humanas. Eu vou restaurar a história de Israel. Eu sou o rei de um reino que não tem fim. Mas o rei de um reino que não tem fim morre crucificado. Passam-se 70 anos de sua crucificação, e Roma está mais forte do que nunca. E aqueles que creram na ressurreição de Jesus já estão começando a entrar em conflito, em confusão, já estão sucumbindo à pressão de Roma, já estão abandonando a fé, já estão se entregando a outros deuses, já estão ouvindo outros profetas, já estão abraçando outras verdades, dizendo: nós acreditamos num Messias falso. Não era verdade, o reino de Deus ainda não chegou, o reino de Deus ainda não foi inaugurado, Roma ainda não foi destruída, não foi aquele, nós estamos frustrados. E então aparece Jesus e fala com João, e diz: João, sou eu estou vivo, eu estou vivo. A eternidade está presente na história. E como é que Jesus deixa isso muito claro? Versículo 4: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Versículo 18: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para